Agora, Kim, você é uma figura, como eu disse na abertura, muito controversa, muito polêmica e um ativista da política brasileira. Seus pais eram pessoas comuns, né? Você fala muito isso, que a sua família era uma família comum, que não lembrava em quem votava. Seu pai é metalúrgico, sua mãe dona de casa. Como que essa criação influenciou sua visão política para começar todo esse movimento que você deu início em 2015? Olha, eu acho que não influenciou em nada a minha visão política, porque meus pais não falavam de política dentro de casa, né? Uhum, Influenciou muito o meu caráter, né? Que guiou depois a minha vida pública, né? uhum. Então, a disciplina, o trabalho duro, a importância de estudar, e não só de estudar, mas de ser um dos melhores estudandos, de me dedicar ao máximo, tudo isso, valores que aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? Meu pai mais na parte da dedicação, do trabalho duro, né? Meu pai era filho de japoneses, então isso tem um valor muito grande, né? Da manutenção da honra da família, da preocupação com a sua comunidade, da preocupação mais com os outros do que com você próprio. E, e por parte da minha mãe, né, eu diria que a coragem, né, Uhum. mais influenciada por ela do que pelo meu pai. Eu me lembro até de um episódio. Minha mãe, ela nasceu prematuramente, né, então ela sempre foi menor, né, sempre foi mais fraca fisicamente. E aí, enfim, as colegas de escola dela batiam, né, faziam bullying. E ela teve que aprender artes marciais para se defender, né. E eu me lembro quando eu estava na pré-escola, tinha um menino que me batia também e eu um dia, não aguentava mais, cheguei para minha mãe, falei que tinha um menino me batendo na escola, e eu falei: "Olha, mãe, me ajuda, tal", aí ela: "Bate de volta", né. Então eu bati de volta e ele nunca mais bateu em mim, então acho que a parte da coragem, de se impor, de se Uhum, fazer respeitar, foi muito da parte da minha mãe. Mas em termos de linha política, uhum. né, obviamente que a minha, formação familiar, né, e o caráter e a personalidade que foi moldada pelos meus pais, guiou o resto da minha vida pública, né. Uhum. Ainda pegando um gancho nisso, o primeiro canal que você criou foi em 2013. Seu primeiro vídeo já foi uma crítica ao Bolsa Família. Você tinha pouco mais de 17 anos naquela época. Que embasamento você teve para criar um vídeo já criticando uma das políticas sociais mais importantes do Brasil dos últimos anos? O que que te levou a isso? Foi um trabalho de escola, na verdade, esse vídeo, né. Uhum, Um professor de história deu uma lição de casa, por assim dizer, para que as pessoas pesquisassem ali sobre o Bolsa Família e produzissem alguma apresentação, alguma coisa, e eu fiz esse vídeo depois de, enfim, foi meu primeiro contato ali com mais com economia do que com política, na verdade, porque o meu professor falava que o Bolsa Família era em parte responsável pelo crescimento do país, né. E aí eu fui pesquisar, eu não tinha nenhuma visão sobre o programa, e tive contato com alguns autores liberais, e a minha crítica, por assim dizer, assim, eu nem colocaria que foi uma crítica, porque eu não estava em posição intelectual ou uhum, política de fazer nenhuma crítica, era um trabalho de escola, né. Mas entendi. o ponto que eu levantei foi de que não há geração de riqueza por Uhum, parte de programa social. O programa social cumpre a sua função de evitar que as pessoas morram de fome, né, de uhum. dar um colchão de assistência social no momento de fragilidade, mas que aquilo não gerava crescimento econômico, né. E aí esse vídeo acabou viralizando, as pessoas acabaram me pedindo para falar sobre outros assuntos. Eu me lembro que o segundo vídeo foi sobre o que estava apelidado como Bolsa Crack aqui na cidade de São Paulo, na gestão do Haddad, que era o programa de braços abertos, em que basicamente você concedia dinheiro para dependentes químicos, né, do Uhum. crack, que é a droga mais pesada, pelo menos até agora aqui no Brasil, e sem a contrapartida do tratamento, né. Então, na prática, semanalmente, no dia de recebimento do benefício, tinha inflação na venda do crack. Então, esse foi o início, assim, em que eu comecei a ler e estudar mais, porque as pessoas falavam: "Olha, fala sobre tal assunto, fala sobre outro assunto". Eu falei: "Gente, eu não entendo sobre nada disso", né. E aí que eu comecei a correr atrás, por assim dizer, e o que me motivou depois a ingressar na faculdade de economia. Não terminei, ingressei na no Universidade Federal do ABC, depois decidi me formar em direito, mas foi o começo do meu interesse ali por política. Entendi. Agora esses vídeos despretensiosos que você colocou ali no seu canal, te aproximaram de alguma forma de opositores do governo Dilma na época, e que ajudou a pulverizar o seu nome, e que consequentemente ajudou na criação do Movimento Brasil Livre. Como que você viu a aproximação de figuras como Danilo Gentili, por exemplo, que foi um dos nomes que se aproximou de vocês e que inclusive depois participou de muitos congressos e convenções do MBL, né. Como que você se sentiu nessa época sendo procurado por nomes que já estavam na política, já conhecidos como Danilo, por exemplo? Como que foi isso? Não, pra mim era uma coisa completamente fora era uma coisa surreal, né, porque é Aham. completamente distante da minha realidade. Pra mim ter um contato com Danilo Gentili hoje, enfim, é meu amigo, eu tiro sarro dele, Uhum. vou em festa de aniversário, é comum. Agora, na época, pra mim era assim, mano, tem um ET com o qual eu tô tendo contato, assim, é um outro universo, né. Eu me lembro até, eu nasci em Salto, no interior de São Paulo, fui criado em Indaiatuba, né, e lá tinha um concurso de redação pra conhecer uma rede de televisão, né, o prêmio, né, do concurso de redação era você conhecer uma rede de televisão. Pra mim também era uma rede, no interior. Pra mim também era uma coisa, nossa, conhecer uma televisão, um estúdio, que coisa incrível, Uhum. tal.
nunca escrevi tanto na minha vida e também nunca fracassei tanto na minha vida porque nenhuma redação me deu a vitória para conhecer aquele estúdio. Então, para mim, ter o contato assim com uma pessoa da televisão do outro Uhum. lado é uma coisa, né? Para mim, aparecer no Jornal da Cidade já era uma coisa incrível. Uau. Ter um contato com o Danilo Gentili, que é o maior apresentador de TV, também foi uma coisa, para mim, muito fora da realidade. Só para exemplificar mais uma vez como isso estava fora da minha realidade, eu não sei se ainda mora, mas o Lima Duarte morava em Indaiatuba. E eu nunca vi o Lima Duarte, mas eu via o carro dele passando com isso filme. Só do carro do Lima Duarte passar na minha frente com isso filme, eu já falava, nossa, que coisa incrível, um cara da Globo passando na minha frente. Então, a sensação pra mim foi uma coisa de estar vivendo uma coisa irreal, né? E na minha pesquisa, na minha apuração, para a gente bater esse papo aqui, a gente percebe que desde a fundação, desde 2015, todos os anos vocês tiveram atuações importantes nesse cenário político brasileiro. A partir desse movimento que vocês começam em 2015, surge o MBL, ao lado do Renan, ao lado do Alexandre e do Frederico. Vocês imaginavam, primeiro que vocês já começaram com apoio às operações Lava Jato. E aí eu quero entender de você se esse movimento ele foi intencional ou vocês não tinham consciência de que ele se tornaria tão grande como se tornou depois? Não, que teria a magnitude que teve, a Uhum. gente não imaginava. Agora, a nossa intenção sempre foi fazer grandes mobilizações, inicialmente em defesa da liberdade de imprensa, porque o Grupo Abril estava sendo hostilizado por noticiar, né, a Lava Jato, e em defesa da Operação Lava Jato, né? E logo depois, em 2015, quando teve um artigo, eu me lembro que eu trouxe para o Movimento Brasil Livre essa defesa do impeachment, né, que a gente não fazia até então, por causa de um artigo do Ives Gandra Martins falando sobre o crime de responsabilidade da Dilma na compra da refinaria de Passadina, né? A partir desse momento que a gente convoca a manifestação, salvo engano, dia 15 de março de 2015, defendendo aí o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, a gente sempre teve o espírito combativo em relação ao Partido dos Trabalhadores, mas não só isso. Nós não éramos simplesmente um movimento anti-Dilma, como muitas vezes a imprensa retratava. Nós tínhamos ideais próprios, nós tínhamos o que colocar no lugar. Não era simplesmente derrubar o governo. Como a consequência disso, a gente ter fundado um partido político, o primeiro partido a ter um livro como seu programa, né, partidário e também como plano de governo. Então, tanto que, isso é uma coisa também importante de pontuar, os outros movimentos que participaram das manifestações pelo impeachment desapareceram, né? Porque eles sim eram um movimento simplesmente anti-Dilma, a Dilma caiu, eles perderam a razão de existir. Nós, como sempre tivemos um propósito maior, né, um programa a ser defendido, continuamos, mesmo sem ter um partido político, é uma coisa muito difícil de ter no Brasil, a gente conseguiu, depois de muitos anos, disputando eleições e colocando propostas, né? Uhum. Vou pegar esse gancho, até porque algumas estimativas apontam que naquelas manifestações de 2015 tinham mais de 3.600 pessoas, 3.600.000 pessoas, né? Foi classificada como um movimento maior até que a Direta Já. Isso é uma responsabilidade muito grande para vocês que eram meninos na época, né? E estavam ainda dando passos, meio que sem saber ainda para onde iam, mas que tinham algo a dizer. E de 2020 para cá, sumiu um pouco, né, o nome do MBL. O Renan Santos, inclusive, falou isso no congresso de sábado, que nós estivemos lá na oficialização pública da campanha do Renan Santos à presidência da República. Não falei isso na abertura, mas o Kim é coordenador nacional da Frente Econômica do Partido Missão e, consequentemente, da campanha de Renan Santos. Vocês perderam força de 2020 para cá? O que aconteceu? Por que essas pessoas se dissociaram de vocês? Não, é o contrário, né? Em 2020 nós tivemos o nosso pior momento e de lá até agora a gente só ganhou relevância, só ganhou público, só ganhou voto, só ganhou tudo, né? Temos um partido político próprio, é uma mobilização muito grande que nós fizemos, praticamente 1 milhão de assinaturas coletadas nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, desde então, em que nós, por causa das traições de Jair Bolsonaro e do descumprimento de promessas da sua campanha, nós marcamos a nossa posição coerente e aquilo nos custou um preço caro, né? Seria muito mais fácil colar na popularidade do Bolsonaro, como a maior parte da dita direita fez. Nós escolhemos o caminho da coerência, um caminho próprio, e esse caminho agora está dando seus frutos, né? De 2020 a gente teve o nosso pior momento e do nosso pior momento para cá a gente só cresceu, a gente só ganhou corpo, a gente só ganhou força, né? Hoje nós temos candidatos a deputado federal em todos os estados da federação, 9 candidatos ao governo do estado, um candidato à presidência da República que está disputando a sua primeira eleição e já está na frente do Ronaldo Caiado, que tem 40 anos de vida pública, de Romeu Zema, que foi governador dos estados mais importantes do país. Então eu considero que esse seja o nosso melhor momento e eu jamais imaginaria que na nossa primeira eleição nós já tivéssemos chances de vencer a presidência da República, como acredito que nós vamos vencer. Certo. Agora, ainda falando de MBL, a gente vai abrir
para o próximo bloco para falar sobre a questão das eleições, mas o financiamento do MBL sempre foi alvo de questionamento. Por que as pessoas perguntam tanto quem financia o MBL? Por que você acha que isso é sempre assunto para discussão? Eu acho que isso deixou de ser assunto em 2020, É? quando teve uma operação de perseguição, né? Enfim, o Bolsonaro tentou nos destruir. Uhum. Colocou um promotor bolsonarista para fazer uma operação de busca e apreensão, dizendo que a gente teria lavado, é até cômico falar disso hoje, 200 milhões de reais pelo YouTube, né? Pelo superchat do YouTube, o que é superior ao faturamento do YouTube Brasil inteiro, né? Mas essa acusação foi feita, fizeram busca e apreensão, levaram todos os nossos celulares, todos os nossos notebooks, e nós falamos, olha, se vocês acham de fato que a gente lavou esse dinheiro e colocou no caixa do movimento, tomem as contas do movimento, não precisam quebrar o nosso sigilo. Nós mesmos abrimos as nossas contas para o Ministério Público, para o Judiciário, e, enfim, o Ministério Público sequer apresentou a denúncia, que, né, ele justificou a operação falando de lavagem de 200 milhões de reais, e aí ele apresentou uma denúncia falando que nós indicamos um cargo comissionado, né? E mesmo essa denúncia de ter indicado cargo comissionado foi rejeitada na primeira e na segunda instância. Então, eu acho que desde então, nós somos o único movimento que temos um atestado de honestidade, que nós mesmos abrimos as nossas contas para o Judiciário, e, enfim, e o Judiciário e o Ministério Público não encontrou nada. Então, eu acho isso muito tranquilo. Agora, com o partido, todas as doações ficam públicas, né? Todos os CPFs, todos os valores. Então, eu acho que isso é uma questão superada, né? Mesmo porque eu acho que hoje, principalmente para mim, um dos maiores financiadores do MBL são os nossos inimigos, da quantidade de processos que eles perdem pra gente. Então, já teve Thiago dos Reis aí perdendo um processo de 30 mil reais para mim, já teve Paulo Cogos perdendo um processo de 20 mil reais para mim, já teve Ivan Valente perdendo um processo de 15 mil reais para mim, Rui Costa Pimenta perdendo um processo de 15 mil reais para mim. Só aí os nossos inimigos já nos deram uns 200 mil reais. Entendi. Agora, você afirmou aqui para mim agora há pouco que acredita que o Renan vai ganhar a eleição para a presidência da República. Vocês são um partido recém-criado, missão foi criada por vocês em 2023, homologado pelo TSE o ano passado. E queria entender qual que é a posição do partido hoje em relação ao fundo eleitoral, fundo partidário, porque na essência do MBL vocês eram contra. Isso mudou? Vocês suavizaram esse discurso? Qual que é o pensamento agora? Não, nós ainda somos contra, né? Eu continuo mantendo todos os meus projetos contra e todas as votações de lei orçamentária eu votei contra justamente por causa do fundo eleitoral. Agora, infelizmente, nós estamos aí com uma máquina de bilhões de reais de fundo dos maiores partidos, em que nós não temos condição de disputar uma eleição majoritária ou eleições majoritárias no futuro, em 28, em 30, sem o uso do fundo, enquanto todos os outros têm. Então, vamos lutar para extinguir. Eu acho que, nesse sentido, a nossa lógica é parecida com a do Milei, utilizou o fundo na Argentina para se eleger e depois extinguiu. Então, assim, em tendo condições dentro do poder para extinguir o fundo, nós vamos extinguir. Então é isso, vocês vão utilizar esse fundo, mas a partir do momento que forem eleitos, excluem esse fundo, é isso? Sim, se tivermos maioria, né? Porque também, Entendi. infelizmente, eu gostaria muito, mas não vamos eleger 513 deputados. Agora um adendo aqui rapidinho. A gente falou do Danilo Gentili no começo, ele chegou a ser cogitado como um possível candidato à presidência pelo partido, quando vocês nem tinham ainda omissão. O que aconteceu para esse acordo não ir para frente? Não, não tinha acordo, né? Não Ele é nosso tinha? amigo, né? E a gente queria que ele disputasse as eleições, mas ele fez a escolha de seguir a carreira dele na iniciativa privada, né? Entendi. Agora vocês lançaram Omissão. Omissão, ele é a parte do MBL? É uma coisa conjunta? Explica pra gente como vocês dividiram essas duas frentes de atuação. Eu acho que o MBL ele continua como um movimento de militância política, como um movimento de, em sendo necessário, convocar manifestações de rua, em organizar manifestações também nas cidades, né? Nós temos muitos núcleos do MBL que organizam manifestações, por exemplo, em Câmara de Vereadores quando tem votação de aumento de salário ou de aumento de cargos. Então, o movimento continua cumprindo esse papel de um movimento social de militância política. O partido ele é institucional, né? O partido está aí para disputar eleições, para colocar o seu programa, então a gente fez questão de manter o MBL vivo, ainda que a gente tivesse já um partido. Ótimo. Esse é o Kim Kataguiri, deputado federal, pré-candidato também à reeleição este ano pelo partido Missão. Você que está acompanhando essa nossa conversa, acesse também o nosso portal de notícias, ncnews.com.br. Tá aqui no YouTube com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa conversa com mais pessoas e pelas redes sociais você também fica bem informado pelo ncnews.24h. E a gente continua com o nosso papo por aqui, analisando esse cenário político dos últimos anos. Kim, durante a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro, é uma pergunta agora, o Sérgio Moro e o Deltan, eles mantiveram conversas com o MBL ou eles utilizaram o MBL como porta-voz da Operação Lava Jato? Nenhuma coisa nem outra, né? Nós não tivemos nenhum contato durante a Lava Jato, nem com o Deltan, nem com o Sérgio Moro. E nem eles utilizaram como porta-voz, porque se nós não tínhamos contato, não tínhamos como dar voz a nada. E a gente nem se sujeitaria a esse papel, né? O trabalho do Ministério Público e do Judiciário é um, o trabalho de manifestações de rua é outro. Ainda que a operação,
né, não teria Lava Jato se não tivesse apoio popular. Isso é natural porque envolvia gente muito poderosa e envolvia muitas forças querendo abafar a operação. Se nós não tivéssemos organizado as maiores manifestações da história do país, naturalmente a Lava Jato poderia ter sido abafada. Agora, nunca tivemos contato, nem trabalhamos de maneira articulada. E na sua avaliação, a Lava Jato, ela fortaleceu ou ela enfraqueceu as instituições brasileiras? Fortaleceu, né? A partir do momento que um corrupto ele é punido, né? Não há nada mais expressivo, ainda mais um corrupto poderoso como o presidente da República, Lula, não há nada mais expressivo do poder de uma instituição, né? De mostrar que a instituição está acima das pessoas, do que um poderoso sendo punido e respondendo pelos seus crimes. Da mesma maneira como muitas vezes a gente era questionado, não, mas o impeachment da Dilma não traz instabilidade para as instituições? Falando, não, é o contrário. Não existe maior forma de você demonstrar que as instituições estão funcionando do que punir a maior autoridade do país quando comete crime de responsabilidade, que é a presidente da República. Então, acredito sim que as instituições tenham saído fortalecidas, só lamento que durante o governo Bolsonaro ele tenha enfraquecido as instituições, ele tenha acabado com a força-tarefa da Lava Jato, e não só da Lava Jato, de todas as outras forças-tarefas do Ministério Público envolvendo, investigando escândalos de corrupção, e, portanto, ele sim tem enfraquecido as instituições, enfim, nomeando aí o ministro garantista para o STF, que foi o ministro Cássio Nunes, e um procurador-geral da República também garantista e petista, que foi o Augusto Aras, né? Agora, você mantém essa fala mesmo o STF tendo anulado a condenação do Lula, recentemente, inclusive? Sim, claro. Ele encontrou uma nulidade processual. No mérito, Lula foi condenado em todas as instâncias. No mérito, nenhuma instância disse Lula é inocente. O que houve é Lula foi julgado pela vara errada. Ele foi julgado no local errado. O que é mentira, né? Naturalmente, né, pela conexão, né, que é um instituto jurídico de quando um crime tem relação com o outro, os crimes que começaram a ser investigados lá, literalmente no Lava Jato do Alberto Youssef e depois foram escalonando ali para o escândalo do Petrolão, tinham conexões com o julgamento da vara de Curitiba. Então eu mantenho, né? O presidente Lula, em todos os seus crimes que foram analisados no mérito, foi condenado. A única questão que permitiu que ele tivesse solto é essa primeira, né? Que foi colocada como uma nulidade processual, porque ele foi julgado no local errado, e depois ele só não continuou o julgamento no local que o Supremo declarou como certo, porque o Lula é idoso e aí prescreveu o crime. Entendi. Agora o NC News esteve no Congresso, já falei aqui do Missão, e um dos momentos do discurso do Renan foi chamar o Moro de vassalo, dizendo que ele foi escravo, inclusive. Qual que é a relação de vocês, pessoal, e do movimento com o Moro hoje? Não, hoje a gente considera que o Moro seja uma pessoa menor do que os próprios feitos, né? Infelizmente, ele tinha a oportunidade de deixar esse legado histórico, que é a Operação Lava Jato, e ele escolheu vender esse legado em troca do governo do estado do Paraná, de ter a legenda do PL e, portanto, apoiar o Flávio Bolsonaro. É até constrangedor ver o rosto do Sérgio Moro numa entrevista coletiva do Flávio Bolsonaro respondendo sobre escândalo de corrupção, e ele atrás, resumindo-se ao papel de falar, não, na prática, né, o que ele diz é, olha, o Flávio tá envolvido aí no escândalo do Vorcaro, mas e o PT? Então, assim, é uma coisa muito, muito pequena e muito frágil, né, que é defendida pelo Sérgio Moro. Obrigada pela sua resposta. Agora, em 2018, você foi um dos deputados mais bem votados aqui por São Paulo. E na época da pandemia, o senhor atuou já como deputado pela obrigatoriedade da vacina, a favor do lockdown. Isso te afastou do bolsonarismo? Foi aí que a coisa começou a pegar? Não, a coisa começou a pegar quando teve a destruição do Lava Jato por parte do Bolsonaro, né? Na pandemia, enfim, teve uma atuação grotesca também por parte do Bolsonaro que eu enfrentei, que eu combati. Uma negação em relação à vacina, que basicamente acabou com a pandemia, né? Não fosse a vacina, nós estaríamos em pandemia até hoje. Mas o rompimento veio antes, né? A partir do momento que uma das primeiras medidas dele foi furar o teto de gastos, então ele abandonou o fiscalismo na área econômica, foi nomear, como eu disse para você, um petista para a Procuradoria-Geral da República, então ele abandonou o combate à corrupção e o combate ao PT. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, que ele sempre disse que iria limitar os poderes do Supremo, ele, junto com Flávio Bolsonaro, enterraram a CPI da Lava Toga, né, para investigar escândalos envolvendo o Judiciário, e nomeou o Cássio Nunes como ministro do Supremo. Então, teve vários momentos ali de atrito, né, que culminaram aí em eu sair da minha autodeclaração de independência em relação ao governo para passar para a oposição. Agora, ainda falando sobre a sua atuação como deputado, em 2021, você apresentou um projeto para impedir o uso político da ABIN, diante da chamada ABIN paralela. A ABIN, gente, é o Serviço de Inteligência Nacional, muito parecido com a CIA, quando a gente assiste os filmes americanos. E é, inclusive, uma vergonha que a gente conheça mais a CIA do que a ABIN. E você, então, protocolou esse projeto de lei para proteger essa agência de inteligência nacional. Você acha que esse risco ainda existe hoje? O Brasil tem mecanismos para proteger a soberania dessa inteligência?
Acho que não tem, assim, é muito difícil falar em soberania no Brasil, porque a situação das nossas Forças Armadas é lamentável, a situação da ABIN é lamentável, né? O Brasil deixa muito a desejar em cibersegurança, né? Os Estados Unidos a qualquer momento podem, assim, travar, né, todos os nossos sistemas de defesa, né, todos os nossos sistemas de inteligência, causar um apagão no momento que quiser. Nós não temos satélites próprios, o nosso serviço de inteligência é muito mais precário do que a CIA, que você citou como exemplo. Então, infelizmente, hoje a gente está numa situação muito frágil. Eu fico feliz, por um lado, que o Bolsonaro tenha utilizado a ABIN ilegalmente para tentar levantar algum podre meu, porque pelo menos agora eu tenho um atestado de honestidade, porque um inimigo meu, fazendo uma investigação de maneira ilegal e maliciosa, não conseguiu encontrar nada. Imagina, se o inimigo não conseguiu, um órgão que atue com independência e imparcialidade, muito menos, né? Como que você classifica essa atuação da BIM paralela? É uma atuação criminosa, né? Naturalmente, colocar ali para monitorar os meus passos, onde é que eu ia, com quem eu conversava, né? Isso é típico de regime autoritário, né? Eu não sou nenhum terrorista, eu não sou um faccionado, então não havia nenhuma investigação formal contra mim que justificasse qualquer coisa dessas, mas mais uma vez, né? Eu não vou utilizar a expressão que foi utilizada ali pelo servidor da ABIN, porque a gente está num veículo de comunicação, eu não vou usar uma palavra de baixo calão, mas em outras palavras, né? Quando a ABIN paralela recebeu a ordem para tentar encontrar algum podre meu, né? A resposta do servidor foi: o difícil é achar, né? Uhum. Obrigada também por mais essa resposta. Agora, você defende uma reforma de Estado, é isso? Posso Sim. afirmar isso? O que precisa mudar na máquina pública no Brasil hoje, segundo a sua avaliação? Primeiro, antes como ativista e agora fazendo parte, né, do processo político como deputado. Tem muita coisa que precisa mudar na estrutura do Estado brasileiro, né? Uma das coisas que mais me indigna são os privilégios da elite do funcionalismo público, especialmente no Ministério Público, no Judiciário, nas carreiras jurídicas do Poder Executivo e na diplomacia, né? Você ter férias de 60 dias, acho que precisa acabar, né? Se o trabalhador comum, formal, tem 30, não tem por que nenhum servidor ter 60. Super salários, né? Pô, o sujeito tem um contra-cheque de 200, de 300 mil reais num único mês, com o dinheiro do pagador de impostos mais pobre, também absolutamente injusto, precisa acabar. Eu apresentei proposta em relação a isso, inclusive, nos meus 2 mandatos, corri atrás de 171 assinaturas, tanto na reforma administrativa do Bolsonaro, que ele deixou a elite de fora, então membro de poder estava fora da reforma administrativa. Então, peraí, que reforma é essa? Que só mexe na base, né? Então, apresentei e depois, por incompetência do governo, a reforma não foi aprovada e, mais uma vez, agora apresentei uma PEC autônoma para combater esses privilégios. Outro ponto, né? É preciso ter uma compatibilização dos salários do poder público com o da iniciativa privada. Os servidores públicos municipais, eles recebem até menos do que da iniciativa privada. Então, acho que em nível municipal seria necessário, em regra, tá? Existem exceções, seria necessário até ter um aumento. Mas no serviço público federal, você vê ali uma discrepância de 60% a 100% de salários maiores do que as mesmas funções na iniciativa privada. E um outro problema, você chega no topo muito rapidamente. E aí, quando você começa a receber, isso fala carreiras do legislativo também, dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, não à toa é o concurso mais concorrido do país, porque em 10 anos, você já está recebendo, já progrediu, já está no topo da carreira e recebendo 46 mil reais. E aí, quando você chega no topo muito rapidamente, primeiro que isso não é merecido, né? Que ninguém avança tão rápido numa carreira na iniciativa privada, salvo situações excepcionalíssimas de pessoas, né, brilhantes, mas em 10 anos não se chega no topo da carreira em praticamente nenhuma carreira na iniciativa privada. E o problema que isso gera é o seguinte: como você chega no teto muito rapidamente, você começa a lutar para ter ou aumentar o teto, né, que já é alto, ou você ter penduricalhos para ultrapassar aquele teto. Então é preciso que as carreiras sejam mais longas e que não haja promoção por tempo de serviço. Não faz sentido eu promover uma pessoa só porque ela está há mais tempo na carreira. Se não teve melhora de desempenho, se não teve aumento de produtividade, é isso que deve definir, né, a progressão de uma pessoa na carreira e não o tempo que ela está ocupando o cargo, né? Boa. Em relação à regulamentação das redes sociais, das big techs, como que está essa discussão no Congresso Nacional? Conta pra gente qual que é a sua atuação dentro desse cenário. Bom, eu trabalhei para barrar o PL 2630, né, o PL da censura, justamente porque uma coisa é você tratar sobre questões comerciais, questões de monopólio, oligopólio, que enfim, essa é uma discussão que eu não me nego a ter. Outra coisa é você ter censura de conteúdo, né? Isso eu acho muito grave, né? Quando a partir do momento que você abre margem para censurar uma opinião que não configura cometimento de crime ou configura um crime de menor potencial ofensivo, como uma injúria, por exemplo, não acho que a gente deva dar superpoderes, principalmente para uma agência do executivo, que não tem a mesma independência que o Ministério Público tem, por exemplo, para retirar conteúdo de rede social. E esse PL tinha ali 2 ou 3 artigos que tratavam de notícias falsas. Os outros 30 era sobre regulação comercial. Então, tinha um lobby muito grande dos grandes veículos de imprensa para aprovar esse projeto, não porque
estavam preocupados com difusão de notícias falsas, mas porque queriam uma vantagem comercial em relação às redes sociais. Então, por exemplo, se uma rede de televisão tem um patrocinador, coloca um comercial desse patrocinador na sua TV e trata-se de um golpe, de um produto que leva o consumidor a erro, de uma propaganda enganosa, o veículo de comunicação não é responsável por aquela propaganda enganosa, como eu não acho que deva ser. Mas queriam que as redes sociais tivessem essa responsabilidade. E aí uma discussão que eu coloquei, gente, vocês precisam se decidir. Ou a imprensa tem essa responsabilidade e as redes sociais também, ou nenhum dos dois tem, né? Que é o meu posicionamento. O que não dá, o posicionamento indefensável, que eu não respeito, é a imprensa não ser responsável e as redes sociais serem, né? Porque aí é claramente uma luta de lobby que não diz respeito ao interesse público, né? Em 2018, o MBL, como movimento, realizou uma manifestação em frente ao Facebook, porque o Facebook retirou do ar 196 páginas e 87 contas no Brasil relacionadas à rede de desinformação. 6 dessas contas estavam ligadas ao Renan dos Santos. Como que ficou essa história? Vocês fizeram essa mobilização? O que você tem a dizer sobre isso, uma vez que você também traz essa fala sobre a regulamentação das redes? Tudo isso foi revertido porque eles não conseguiram provar nenhuma notícia falsa, né? Então todas as redes que foram retiradas voltaram ao ar. O que demonstrou que o Facebook tomou essa decisão de maneira arbitrária, né? Pressionado ali por na minha avaliação, um lobby do governo federal, né? Então, tenho muita tranquilidade de falar desse assunto que foi superado. Agora, falando de outra decisão mais recente, para a gente também falar aqui sobre a atuação do Kim, não só como ativista, é muito difícil não associar seu nome ao MBL, nem sei se você quer que a gente dissocie, né? Imagina, tem um dos meus maiores orgulhos da vida. Enfim, uma das suas atuações neste ano como deputado foi para que a Justiça suspendesse o acesso às redes sociais de investigados e condenados. A gente viu aí o caso da Deolane Bezerra, enfim, outros influenciadores que estão sendo alvos de processos. E esse é um pedido seu, um projeto seu. Conta pra gente mais sobre ele. Eu acho que assim, é indefensável, né, que um traficante ou um propagandista de facções criminosas, né, esteja preso, ou no caso do Oruan, por exemplo, foragido recentemente, deixou de ser, mas estava foragido, e continue utilizando a rede social como se nada estivesse acontecendo. E muitas vezes utilizando a rede social para continuar cometendo crimes, né? Então eu estabeleci ali como uma das medidas cautelares, mesmo porque se um juiz pode prender preventivamente por entender que aquele sujeito vai coagir uma testemunha, por entender que ele pode fugir, não faz sentido ele não ter, porque se ele pode. Isso é uma máxima conhecida, né? Quem pode mais, pode menos. Então, não faz sentido ele poder colocar uma pessoa dentro da cadeia e, quando essa pessoa, mesmo presa, por ter acesso a um celular ou por um terceiro utilizar sua rede social, continuar cometendo crimes na sua rede social, continuar vendendo droga, propagando pedofilia, aliciando pessoas para facções. Então, esse projeto vem nesse sentido, né? Entendi. Agora, uma outra proposta sua que virou alvo de polêmica é a PEC das armas nucleares, né? Muitas comunidades científicas publicaram manifestos contra essa PEC, que ficou conhecida por eles como a PEC da bomba atômica. Explica pra gente qual que é a sua proposta e qual que é a sua avaliação sobre a defesa nacional. Como que o Brasil deve se posicionar em relação à defesa estratégica diante de outros países? Quem não tem bomba atômica não tem soberania, né? Eu acho que o caso da Ucrânia ficou muito claro, né? Se quando da dissolução da União Soviética, né, a Ucrânia não tivesse aberto mão do seu arsenal nuclear, a Rússia jamais teria invadido a Ucrânia, né? Por que só grandes potências mundiais podem ter bomba atômica e o Brasil tem que ser subserviente e aceitar pacto de não proliferação nuclear? Os Estados Unidos abriu mão das suas bombas nucleares? A China abriu mão? A Coreia do Norte abriu mão? Não. Então, por que o Brasil precisa ficar nessa posição inferior a países desenvolvidos? E mesmo países em desenvolvimento, né? O Paquistão tem bomba atômica, a Índia tem bomba atômica, né? Então, é importante para o país, para ter soberania, para ter defesa nacional, ter acesso ao arsenal nuclear, não para sair atacando países com bomba atômica, mas é o que é bem conhecido na doutrina militar da capacidade dissuasória, né? De você falar, olha, não me invada porque eu tenho bomba nuclear, né? Não me invada porque eu tenho a maior arma de destruição em massa de todos e se você me atacar, eu estou disposto a usá-la para me defender, né? E não só isso. O avanço do Brasil no desenvolvimento e na pesquisa de energia nuclear e do arsenal nuclear traz avanços para o país. Energia nuclear é uma energia limpa, né? É uma energia que é barata, é limpa, é despachável, né? Então, diferente, por exemplo, de uma hidrelétrica traz energia limpa e traz energia despachável, né? Que eu posso gerar à noite também, por exemplo, mas está suscetível a secas, por exemplo. Energia solar, só durante o dia. Energia eólica, só quando tem vento, né? A energia nuclear você pode gerar independentemente de ter seca, de ter vento, de ter sol, no momento que você precisar, a um preço barato, né? E hoje nós temos travas aí em termos de enriquecimento de urânio em razão desses pactos dos quais o Brasil é signatário e que nós pretendemos
formalmente chama-se denunciar, né, esses Uhum. pactos, que é você sair, né, desses acordos internacionais, para a gente ter não só a soberania, mas ao mesmo tempo um avanço tecnológico na área nuclear que traz benefícios em outras áreas que não a defesa. Agora, não sei se você sabe, se você sabia, mas vou te falar, a gente tem feito a cobertura das agendas políticas, estivemos no Congresso do Missão, e no domingo o PT oficializou a A candidatura. candidatura à reeleição do presidente Lula, e uma das falas do Lula foi de que agora, nesse quarto mandato, caso ele seja eleito, ele vai pensar com mais cuidado sobre a defesa, sobre essa soberania que você traz pra gente, falou até em relação às armas nucleares, enfim, nesse sentido. Caso você seja reeleito também como deputado e o presidente Lula seja reeleito, você vai auxiliar como base num possível projeto como esse? De armamento nuclear, bom, aí eu acho que é o Lula que vai me auxiliar na minha PEC que já está apresentada. O governo ainda não tem proposta nenhuma, mas sem dúvida nenhuma, né? Se o Lula defende que a gente tenha bomba nuclear, eu também defendo que a gente tenha. É uma política de Estado, não é uma política de governo. Independentemente do presidente que esteja na cadeira, ele precisa ter uma bomba nuclear para proteger o país e impedir que outros países nos invadam. Agora, Kim, você foi um dos poucos deputados que votou contra o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. Quero entender por quê, uma vez que a massa brasileira, os trabalhadores, estavam pedindo isso. Acho que nenhum assunto uniu tanto a classe trabalhadora nos últimos anos como o fim da escala 6x1. Você classificou como populista. Explica pra gente sua posição. Explico, só uma correção. Eu não votei contra o fim da escala 6x1, eu votei contra a PEC que mente dizendo que vai acabar com a escala 6x1, Então né? conta pra gente. Gente, não existe, né, você trabalhar menos e receber mais sem enriquecimento do país. Só colocando isso na Constituição. Se a Constituição garantisse mudança na realidade material e econômica, todo mundo teria moradia, todo mundo teria educação, todo mundo teria lazer, todo mundo teria trabalho. Tudo isso está na Constituição. Sem efetiva política pública que faça com que isso aconteça na prática, acontece? Não, nós não temos nada disso e tudo isso está na Constituição. Por isso que eu digo que é uma mentira para o trabalhador você falar que colocar na Constituição que não vai mais existir escala 6x1, ela vai acabar na prática. Não vai. Essa mesma promessa foi feita em 2013, no governo Dilma, com a PEC das domésticas. Falaram, olha, agora colocando na Constituição, as empregadas domésticas vão ter direitos. O que aconteceu 10 anos depois? Aumentou a informalidade. Diminuiu os direitos delas porque tornou-se mais engessada a contratação sem uma mudança de realidade material. Então, de fato, para a gente fazer o nosso trabalhador trabalhar menos e receber mais, a gente precisa aumentar a produtividade, a gente precisa qualificar a mão de obra. E é claro que o que eu falo não é popular, porque é muito mais difícil explicar aumento de popularidade do que vou colocar uma lei que vai melhorar a sua vida. É muito mais fácil eu falar, o salário mínimo vai ser 5 mil reais no meu governo, do que de fato explicar as políticas públicas que tornariam isso possível na prática, né? Então, acabar com essa escala necessita, né, da gente fazer investimentos que não foram feitos nos últimos 40 anos. Investimento em infraestrutura, numa malha ferroviária, na modernização de portos, de aeroportos, qualificação de mão de obra em cursos técnicos, principalmente, que essa é uma lição de casa que a Alemanha fez muito bem décadas atrás, de formação técnica. Eu tive formação técnica em processamento de dados na Unicamp, e hoje a Unicamp estuda nesse mesmo colégio, colocar nesse mesmo colégio em que eu estudei, fazer o técnico em inteligência artificial. Acho que a gente precisa investir em data centers nacionais, inteligência artificial nacional, ciência e tecnologia, em regra, precisa de investimento público, porque 99% das pesquisas dão errado, portanto diminui a propensão da iniciativa privada em investir, porque ela busca o lucro, né, e o Estado pode buscar o interesse público no longo prazo. A mesma coisa, investimento em infraestrutura, que é intensivo em capital e demora a dar retorno, daí a necessidade de você também ter a participação do Estado nesses investimentos. Só que tudo isso que eu te falei é muito mais difícil para a cabeça das pessoas vincular a realidade delas de trabalho na escala 6x1 do que eu dizer que, olha, eu vou aprovar essa PEC e sua vida vai mudar. É muito mais fácil fazer o discurso populista. E eu me nego a fazer. Eu posso perder voto, eu posso perder apoio, eu posso até perder a eleição. Só que eu estou no mandato para fazer aquilo que eu acredito. Eu não estou no mandato para me perpetuar no mandato. Se as pessoas não acreditarem mais naquilo que eu defendo, se as pessoas acharem que eu não sou mais competente para exercer um cargo público, eu vou perder a eleição, né, defendendo o que eu acredito. Se eu sou uma pessoa 1 milhão de vezes menor do que o Winston Churchill. Mas se o Winston Churchill, depois de vencer a Segunda Guerra, impedir que o mundo se tornasse nazista, perdeu a eleição, quem sou eu para me resignar com uma derrota? Obrigada mais uma vez pela sua resposta. Quero trazer nesse nosso último bloco uma das polêmicas mais recentes que envolveu o seu nome, que foi a sua participação no programa da Dia TV. Conta pra gente o que você achou, né? O público, a audiência da Dia TV pressionou ali os diretores da emissora para retirarem o seu conteúdo do ar. Você fala muito sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Como que isso caiu para você? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro eu preciso dizer que o convite que me foi feito para conceder a entrevista foi muito gentil. O entrevistador, ele foi muito correto, foi muito profissional, sem deixar de ser duro nas suas perguntas. Uhum. Ele fez perguntas que são caras ao público da Dia TV, perguntas que tocam em feridas do Movimento Brasil Livre e do Partido Missão, sem perder a elegância que é, digamos assim, devida ao jornalismo profissional.
Infelizmente, o público extremista e autoritário, parcela do público da Dia TV, pediu para que a entrevista saísse do ar, né? Por entender que o entrevistador, ele não tinha um papel de entrevistador, mas de debatedor. O que eu mais vi foi o público falando: você tinha que ter ido para cima, você tinha que ter argumentado. Isso não é papel de entrevistador. Infelizmente, é uma crítica que veio de um público ignorante em relação ao papel do jornalismo. Você está me entrevistando agora. Você pode discordar de muita coisa que eu estou falando, mas você não vai ficar debatendo comigo, porque isso não é o seu papel como jornalista, da mesma maneira como não foi feito na Dia TV, e infelizmente o público esperava que isso fosse feito. Do ponto de vista político, eu vou ser muito transparente para você. Ficou muito pior para a Dia TV do que para mim. Porque para mim, uma entrevista que seria 10 vezes menos vista, né, foi 10 vezes mais vista por causa da polêmica que foi gerada, né? É o efeito Barbra Streisand, né? Quando você quer que não falem sobre uma coisa, mais repercussão você gera em relação àquela coisa. Então, assim, para mim foi excelente que o público tenha atuado tanto politicamente de uma maneira muito amadora, porque me deu mais espaço do que eu teria naturalmente, e prejudicou uma TV que dá espaço para pautas com as quais eu discordo, e o próprio público estava atacando uma TV que defende as pautas e dá espaço para as pautas deles. Então, assim, na minha avaliação, foi a atitude mais infantil e politicamente amadora que você poderia ter. Agora a gente está no finalzinho do nosso programa, eu preciso falar sobre as eleições deste ano, né? Vocês lançaram esse partido, Renan Santos vem pela primeira vez como candidato à presidência pela Missão. Agora, um dos slogans da campanha eu considerei problemático, que foi o prendeu, matou. O Brasil não tem pena de morte, né? E o Renan falou isso, inclusive, na coletiva de imprensa, que caso esse criminoso não se entregue de livre e espontânea vontade, a polícia está autorizada a abrir fogo. Como que vocês vão colocar essa política em prática, passando por cima da Constituição Federal? Mas isso já é legal. Isso já está previsto no nosso Código Penal, que é o excludente de licitude, né? Se eu ajo em legítima defesa, no exercício do meu dever legal, eu estou isento de responsabilidade, né? Se um policial, e isso já é lei hoje, se um policial sobe o morro e ele é recebido a tiros, ele tem o direito de matar o criminoso. Isso já existe, né? Um crime ele precisa ter tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Ele não é antijurídico, ou seja, ele não viola aquele bem que está sendo tutelado. Então, por exemplo, crime de homicídio, matar alguém, né? Matar alguém é crime em todas as hipóteses? Não. Existe excludente de licitude. Então, se eu mato alguém em legítima defesa, eu não estou cometendo um crime. Se eu mato alguém neste contexto de troca de tiros, eu não estou cometendo um crime, né? Se eu mato alguém sem querer e sem agir com culpa, né, negligência, imperícia ou imprudência, eu também não cometo crime. Então, em nenhum momento a gente está falando de pena de morte, apesar de eu defender, né? Eu acho, por exemplo, teve um caso recente de uma pedofilia coletiva que foi cometida por menores aqui, salvo engano, no estado de São Paulo. Eu acho que eles deveriam ser condenados à morte, né? Mas como você bem colocou, a nossa Constituição proíbe. Eu defendo uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que a nossa Constituição fracassou, né? E os nossos indicadores em praticamente todos os setores provam isso. Mas o prendeu matou eu quero te prender, faccionado. Eu quero fazer operação de retomada de território porque você ilegalmente está ocupando um território que é do Estado brasileiro, um território que é do povo brasileiro. Agora, se você não se entrega, eu terei que te matar, porque você não tem o direito de ocupar o nosso território ilegalmente. Seria a mesma coisa que, eu vou aproveitar uma polêmica envolvendo Lula recente, quando o Paraguai invadiu o Mato Grosso, eu falar, olha, vocês têm o direito de ficar aí no território invadido. Não, o Paraguai tem o direito de ficar no território invadido. Se qualquer país nos invadir, nós temos o direito de matar o invasor. Da mesma maneira que um faccionado ocupando com um fuzil ilegalmente um território no Brasil, ele abriu mão do seu direito à vida pelo fato de estar ameaçando, estar violando o direito à vida dos outros. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do homicídio é a vida. A partir do momento que o agressor viola a vida ou coloca em risco a vida do outro, não é crime eu matá-lo. Entendi. E como propostas para você apresentar para nossa audiência, quais são as principais que vocês vão defender, para além dessa de segurança pública que você já trouxe aqui para gente? Olha, a minha área, né, é a área econômica, Uhum. né, e eu defendo aí o maior corte de gastos da história do país, né, com a economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Parte dessa economia para a gente ter superávit, né, para a gente deixar de gastar mais do que a gente arrecada. Outra parte ser utilizada em investimento em infraestrutura, né, 11 mil quilômetros de malha ferroviária que nós temos defendido, a modernização dos portos e dos aeroportos. Dentro da segurança pública, a construção do maior presídio de segurança máxima das Américas para os faccionados que nós vamos prender nessas operações. O investimento numa política de Estado de inteligência artificial, implementação de inteligência artificial e de prontuário único eletrônico no SUS. Então, a abertura de espaço fiscal para a gente implementar tudo que está nas nossas propostas para os outros setores. Em educação, eu já falei para você do fortalecimento no ensino técnico. Acho que todas as escolas têm que ser de tempo integral e maior parte delas tendo o ensino técnico profissionalizante, que é aquele que
um dos que mais agrega valor para as pessoas. Tenham cuidado na primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade, 85% do cérebro se forma. É uma das áreas mais importantes. O prêmio Nobel Heckman já colocou sobre a necessidade de você ter a alimentação correta, os estímulos corretos, os brinquedos corretos, até o acesso a vocabulário, né, correto. Então, a abertura, essa reforma do orçamento público é prioridade no mesmo valor, na mesma qualidade que a nossa política de segurança pública. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.